Segundo domingo do tempo da Quaresma. Hoje Cristo nos mostra o risco da fé, a nossa confiança e a nossa intimidade para com Deus. Onde está o nosso coração? No primeiro momento, no livro do Gênesis, vemos a vocação de Abraão como nosso pai, o pai na fé. O nosso primeiro pai, aquele a qual, confiando em Deus na sua fé, sai da sua terra e vai para uma terra onde que Deus vai mostrar. Uma pessoa que, cheio de confiança em Deus, ao escutar uma voz falando: saia da terra do teu pai e eu te mostrarei a terra prometida. Quais de nós sairemos da nossa terra, do nosso comodismo, ao escutarmos uma voz? Se escutássemos uma voz falando assim: sai da sua casa e vai para outra, falávamos assim: eu estou doido, estou escutando muitas coisas. Mas para que isso acontecesse, Abraão tinha e teve uma intimidade muito profunda com Deus. E ele sobe ao monte. E o monte na Bíblia é um sinal muito privilegiado e muito importante para a nossa fé. No monte de Moriá, onde que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. Depois, lá no livro do Êxodo, o monte Sinai, onde que Deus pediu para Moisés tirar a sandália e prometeu a libertação do povo do Egito. O monte Carmelo, onde que Deus guarda em segurança o profeta Elias. O monte Calvário, onde Jesus Cristo resgata a humanidade. Ele salva a humanidade no Calvário. E vemos que o monte, ao subir, é muito importante, porque Deus se revela no monte. Deus se mostra no monte ao longo de todo o Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, como acabamos de ouvir no livro de Mateus, o Evangelho, a transfiguração. Jesus Cristo mostra sua intimidade para os profetas, para os seus discípulos. E esta intimidade é o que corre risco muitas vezes. Quantas vezes que nós abrimos a nossa intimidade para algumas pessoas e essa intimidade é traída, essa intimidade é posta à prova. E Cristo ali, quando se mostra com seu rosto brilhante para o sol, como o sol, ele mostra sua intimidade falando: de fato eu sou Deus, vejam. E aos discípulos ao escutarem: este é meu filho amado, no qual eu pus meu querer, é o que Deus fala para nós hoje. Jesus Cristo é o meu filho, o filho de Deus, escutai-o. E Pedro, atordoado, fala assim: que bom, mestre, que estamos aqui. Fazemos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outras para Elias. Quantas vezes queremos um Cristo sem cruz? Quantas vezes queremos um Cristo sem sofrimento? A ideia de Pedro aqui era: não desça para não sofrer, mestre. Não vá sofrer. Para que sofrer? E é isso que Deus nos chama. Ele nos recorda esse sofrimento porque vale a pena, porque as nossas promessas não é terrena, não são terrenas as nossas promessas. A nossa promessa é divina, é os céus. É esse carinho, esse amor que Deus nos mostra. Ao se revelar na transfiguração, entramos na intimidade junto com os profetas, com aqueles profetas que apareciam antes, Elias e Moisés. Elias, que era perseguido, e Moisés, cumpridor das leis. Quantas vezes que nós tentamos cumprir as nossas promessas, as nossas leis para com Cristo, e falhamos, porque temos medo do que o outro vai dizer. Fazemos tantas promessas nesse tempo de penitência que escutamos, né? Jejum, penitência e oração. E acordamos alguma refeição ou deixamos de fazer alguma coisa, porém, e a nossa oração e a nossa caridade está na onde? Eu vou cortar o refrigerante, mas eu não rezo e não pratico a caridade. Está em vão. Estou fazendo apenas um regime para emagrecer. É esses 3 caminhar que tem que estar junto. Como na segunda leitura, na carta de Timóteo, Timóteo está sofrendo porque Paulo foi pego e foi preso. E é a fé que nos admite. É a fé que vai assim: sofra comigo o Evangelho. Porque seguir Deus não é só alegria. É conquistar, é valer a pena, é se ajudar. Como escutamos que na coleta de hoje, vai para as vítimas do litoral. É isso que é a caridade de uma quaresma. É eu poder ajudar quem está longe também. É eu poder doar um pouco do que eu tenho. Ah, mas eu tenho R$1. Vejam, não estou falando de dinheiro não, pelo amor de Deus, tá?
Mas é esse doar, essa caridade de coração do que eu vou sofrer junto com aquele que sofre também, o outro semelhante do que eu. É essa doação que se faz necessária. Abraão, o nosso pai na fé, pai por vocação, que confia em Deus, que se entrega a Deus. Um Cristo que se resplandece na sua transfiguração perante os seus discípulos, que depois se mostra Deus falando: este é meu filho amado. Olha a riqueza de tempo que nós vivemos. Semana passada, escutamos, quem lembra? Escutamos que Cristo no deserto sofria tentação. Se Jesus Cristo sofreu tentações, imagine nós, meros mortais, se não vamos sofrer. Mas este caminhar, porque ele confiou em Deus, confiou na promessa. Abraão confiou na promessa e seguiu de olhos fechados, confiando em Deus. Perante as dificuldades, confiou em Deus. A nossa caminhada tem que ser assim, é junto com Cristo. Cristo se transfigurou, entrei na intimidade para com Deus. E aí está na onde a minha intimidade. Eu posso rezar, fazer semanas de adoração, horas de adorações, promessas, mas se eu não tiver caridade e obra, nada de vale tudo isso. É só da boca para fora. É só olhar para o outro e esquecer que o outro é ser humano igual eu. É caminhar o conjunto. É saber que o outro foi feito do mesmo barro que eu fui feito. Vim da mesma origem do que o outro. E quando Cristo se encarna, e Deus fala: este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Escutemos a voz de Deus no nosso coração hoje. O que Deus nos pede hoje é isto, é essa intimidade. Confiemos em Deus, ajudemos uns aos outros, como as missões que o seminarista, no caso eu, estou fazendo nas chácaras, e chegará logo aqui. Quantas pessoas se dispôs a acompanhar? Pode acompanhar, viu, gente? Quem quiser acompanhar nas missões, pode ir comigo. E essa missão, muitas vezes, está falando assim: mas vou falar de Deus. Quem acha que evangelizar é ao contrário? Nós vamos evangelizar e quem sai evangelizado somos nós. Porque a fé nos ajuda a manter. E essa caridade que fazemos para com o outro mantém a nossa fé e nos garante a salvação também, porque Deus ama. Deus ama. E por amor Ele nos resgatou a todos nós e não quer que nenhum de seus filhos se perca. Curvemos a nossa cabeça por um instante e peçamos perdão a Deus, ou aliás, peçamos para que Deus, em nosso íntimo, nos coloque um coração caridoso, um coração que saiba olhar, um coração que saiba ter compaixão, estender as mãos e ajudar. Peça para que Deus nos dê um coração capaz de olhar com carinho a humanidade do outro, saber ajudar. Entremos na intimidade de Deus. Entremos nessa intimidade e falemos: Senhor, estamos aqui, eis-me aqui, caminhe junto comigo, porque a nossa vocação é o céu, a nossa vocação é a santidade, e não nos perdemos isso. Ajudemos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,